O que eu posso aprender com a vida de Lázaro, com a história da ressurreição de Lázaro? João, pega uma água para mim, por favor. O que eu posso aprender com a vida, com a história da ressurreição de Lázaro? Eu acredito que nós fugimos muito de pregar sobre textos que são muito conhecidos. E porque são muito conhecidos, às vezes nós acabamos, para não pregar texto muito conhecido, obrigado, muito batido, a gente acaba não pregando. E são textos, são episódios repletos de ensino, histórias maravilhosas. A ressurreição de Lázaro, ele traz algo maravilhoso, porque, primeiro, Lázaro era amigo de Jesus. Segundo, o amigo de Jesus morre. Terceiro, Jesus chora. Então, é um texto emblemático, é um texto que traz uma história, daria para fazer uma minissérie aí de vários episódios, essa história de Lázaro, da amizade de Jesus com essa família. O versículo número 1 de João 11 começa assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo, era a mesma que havia ungido Jesus com bálsamo e enxugou seus cabelos, enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. Repita comigo: está enfermo aquele a quem tu amas. Está enfermo aquela pessoa que tu amas, Jesus. Tu ama, mas aquela pessoa está enferma, está precisando de uma ajuda, está passando necessidade. Então, a história diz que, ao receber a notícia da enfermidade, Jesus disse: a enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Verso 4. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, leia. Ao receber a notícia, disse Jesus, toda a igreja: esta enfermidade não é para a morte, e sim, de novo, essa enfermidade. Então, observe que nesse texto diz que tem uma enfermidade que é para a glória de Deus. Nesse texto diz que você às vezes está passando por um problema, está passando com dificuldade, mas isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e seja honrado. Então o texto é bem claro em dizer que Jesus amava, verso 5, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava essa família. Jesus gostava dessa família, mas mesmo quando soube que essa família estava passando por uma doença, estava à beira da morte, a Bíblia diz que Jesus fica um tempo mais. O que eu aprendo com essa história de Lázaro? A história você conhece de cós salteado. Talvez o que eu gosto mais é a ousadia de Marta dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela disse assim: ele morreu por sua culpa, a culpa é tua. Se tu estivesse aqui, então ele morreu porque tu não estava aqui, mas se tu estivesse, ele não teria morrido. Aí, uma bola fora, agora ela dá uma bola dentro. Ela diz assim: mas eu sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus disse: teu irmão há de ressurgir, e novamente uma bola fora. Eu sei, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Mas o que eu aprendo com essa história? Em primeiro lugar, eu separei aqui alguns aspectos. Eu vejo nessa história, em primeiro lugar, o amor de Jesus.
o amor de Jesus. O primeiro ponto que eu quero destacar é o profundo amor de Jesus pela família. Jesus ama a família. Jesus amava essa família. Jesus interagia com essa família. Quando Marta e Maria enviaram mensagem para Jesus, elas falaram: olha, Senhor, aquele que tu amas está doente. E a Bíblia diz que o Senhor amava Lázaro profundamente, e esse amor é um lembrete para cada um de nós, que não importa qual sombrias sejam as circunstâncias, o amor de Cristo nunca falha, amém? Não importa qual sombrias sejam as circunstâncias, o amor de Cristo nunca falha, esse amor jamais falha. Estava doente, as circunstâncias terríveis, mas Jesus amava aquela família. O amor de Jesus por Lázaro e sua família não era apenas um sentimento superficial, ele se manifestou em ações tangíveis na família. A Bíblia diz que Jesus chorou junto a Maria e Marta quando soube da morte de Lázaro. Olha, nós estamos diante de um Jesus que sabia que a morte não era para... a doença não era para a morte, mas para a vida. Nós estamos diante de um Jesus que sabia que ia ressuscitar a Lázaro, mas envolvido com a família, com a dor de Marta, com a dor de Maria, Jesus também participa daquela dor, e a Bíblia diz que Jesus sofre com as duas, Jesus chora com as duas. Olhe para mim, eu quero dizer que quando você está sofrendo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está te acompanhando, Jesus está enxugando as tuas lágrimas, como disse em Apocalipse. Ele está vendo a sua luta. Não existe silêncio, não existe eco. Tudo que você fala, o Senhor ouve, o Senhor escuta. Então eu aprendo que o amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é real. O amor de Jesus é tangível. O amor de Jesus está aqui nesse lugar. Amém? O amor de Jesus está aqui. Segundo lugar, o que eu aprendo? Que é importante esperar. Eu aprendo a importância da espera. Eu aprendo que é necessário. Observe que a importância da espera, porque deliberadamente Jesus poderia ter levantado, o problema é saúde, o problema é morte, o problema... Teve uma vez que eu recebi uma notícia aqui, uma pessoa aqui da igreja estava numa situação terrível, até hoje ela me agradece, rapidamente, nós não tínhamos nem o colegiado de pastores, eu coloquei um pastor aqui, eu acho que era a ceia, ele ficou até com muita dificuldade de servir a ceia, mas eu fui atrás dessa pessoa e foi assim, de Deus. Cheguei a ser num momento importantíssimo, que essa pessoa ia cometer uma grande loucura. Então, ou seja, o que me impulsionou a deixar tudo e ir lá é o amor. Mas o que impulsionou a Jesus ter deixado o seu lar na glória e ter vindo é amor. E um amor muito maior. O amor do pastor, ele muda conforme o humor, conforme a lua, se o Botafogo ganha, se o Botafogo perde. Esse é o amor do pastor. Mas o amor de Jesus não muda. A alegria de Jesus não muda. A Bíblia diz que Jesus esperou deliberadamente, permitindo que ele morresse e fosse sepultado. Isso parece estranho à primeira vista, mas essa espera tinha um propósito e nós podemos aprender muito com esse propósito. Adiar a chegada Jesus estava preparando um cenário que permitiria um milagre mais extraordinário. É sabido que na sociedade em que Jesus estava convivendo, existia
uma orientação que a pessoa só estava morta mesmo, era considerada morta a partir do terceiro dia. Então, 3 dias era suficiente, porque a qualquer hora achava que a pessoa tinha um mal súbito, não se tinha tecnologia que tem hoje, então poderia ser que a pessoa podia se levantar. Mas a Bíblia diz que Jesus espera o tempo para mostrar que o que aconteceu com Lázaro não foi um mal súbito, foi exatamente morte. Ele morreu e ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor. Então essa espera de Jesus, ela foi praticamente preparada. Se Jesus ressuscita Lázaro no segundo dia, poderia os opositores de plantão poderia dizer, não estava morto, não estava morto. Mas Jesus esperou o terceiro dia. Jesus nos lembra que em seu tempo, o seu tempo não é o nosso. O tempo dele é o tempo dele. E às vezes nós estamos tão ansiosos e a espera é tão difícil. Eu sou a pessoa que tem dificuldade de esperar. Tenho uma dificuldade de ficar parado. Não consigo ficar em estado contemplativo. Imagina ficar esperando. Que coisa difícil. A Bíblia diz que o Senhor, Ele olha a nossa paciência, Ele olha a nossa espera e Ele fortalece a nossa fé. E isso vai permitir que nós testemunhemos do amor de Deus. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu está dizendo que tu vais lá naquele local onde o seu amigo morreu? A Bíblia diz que Jesus usa para os seus discípulos e fala assim, olha, enquanto tem luz, nós temos que trabalhar. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O meu amigo Lázaro não morreu, ele adormeceu, ele dorme e estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro. Aí Jesus diz claramente no verso 14, Lázaro morreu, e por causa disso, me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ou seja, ele está dizendo, olha, Lázaro morreu mesmo, e se eu estivesse lá, você talvez não poderia crer, mas Lázaro morreu, e nós vamos lá, e quando nós chegarmos lá, o milagre vai acontecer. Lázaro morreu, mas a morte, Jesus não depende da morte, a morte está subjugada a Jesus, a morte, ela depende de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro daquela família. Terceiro lugar, Jesus confronta a morte. Eu aprendo sobre o amor de Jesus, a importância da espera, eu aprendo sobre a força de Jesus sobre a morte, a confrontação de Jesus sobre a morte. Se Jesus não tivesse poder, ele poderia dizer assim, bem, até aqui eu fui, mas agora morreu, eu tenho que dar meia volta. Ou seja, a morte venceu. Mas Jesus, ele vai, mesmo Lázaro já tendo morrido, e a história diz que Jesus vai direto para o confronto com a morte. Uma cena marcante, uma cena maravilhosa do Evangelho. Leia comigo, João capítulo 11, verso 25, 24 e 25. João 11, 24 e 25. Marta replicou, toda a igreja, vamos lá. Disse...
A ação de Jesus vai além do milagre. A ação de Jesus, ele vai além do milagre da ressurreição. A ação de Jesus é um símbolo do triunfo de Jesus sobre a morte. É o símbolo do triunfo de Jesus sobre o problema. Eu acho que não tem problema maior para o homem, para a mulher, do que a morte. A morte é o fim da esperança, acabou. Nós falamos, morreu, acabou. Para Jesus, não. Jesus, ele vence a morte. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Jesus. Ele diz, eu sou a ressurreição. Vocês estão diante da ressurreição. Jesus não disse assim, eu sei um método de ressuscitar as pessoas. Não foi isso. Ele disse, eu sou. Vocês estão diante da ressurreição. Então, quando eu me aproximo, quem está morto, ele ressuscita. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Leia mais uma vez, entendendo que não é uma ressurreição, uma poção mágica, mas a ressurreição estava encarnada. A ressurreição andava, a ressurreição falava, a ressurreição estava no meio daquela família. Vamos lá? Disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, eu aceitando a Jesus, eu aceito a ressurreição, eu aceito a vida e eu aceito aquele que tem poder sobre a morte, ainda que esteja morto, vai ressuscitar, vai viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Assim como Lázaro estava morto e precisava ser trazido novamente à vida, todos nós espiritualmente estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e precisávamos de vida. Efésios capítulo 2, verso 1, uma palavra poderosa que eu quero deixar com você. Nós somos esse Lázaro. Efésios 2, verso 1. Você é esse Lázaro. Diz assim a palavra. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Leia comigo. E ele vos vivificou. Você estava morto, você estava morto, você não tinha mais valor, você não tinha mais vida, mas a Bíblia diz que Jesus te ressuscitou, Jesus te levantou, Jesus te deu a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. O quarto aprendizado é a fé, a importância da fé. Nessa história, eu tenho o confronto de Jesus com a morte. Nessa história, eu tenho o amor de Jesus, a importância da espera, o confronto com a morte. E agora, o aprendizado da importância da fé. A fé sempre foi o principal ensinamento, o ensinamento central de Jesus e do Evangelho. Disse Jesus, eu sou, quem está morto vai viver, eu sou. Essa declaração vai ressaltar uma conexão direta entre a fé e a experiência do poder transformador de Deus em nossas vidas. Eu sou, aquele que está morto vai viver, porque eu vou transformar o morto em vivo. Eu vou transformar aquele que não tem alegria para um homem que vai ter alegria e vai ter esperança. A palavra do Senhor, diz que ele expressou nessa palavra, nesse versículo, uma total confiança, dizendo para Marta, Marta, eu sou. Você está diante desse homem que é a ressurreição e a vida. Eu sou, está contigo aquele que é vida. E graças a Deus, que nessa família, se hospedava nessa família,
entrava nessa família aquele que era ressurreição e vida. É ruim quando eu levo para a minha casa aquilo que é morte e destruição. Marta, Maria e Lázaro levava para casa aquele que era ressurreição e vida. O que nós estamos levando para a nossa casa? O que nós estamos trazendo para a nossa casa? Marta demonstra a sua fé e confiança mediante a morte de Lázaro, quando ela vai dizer: Jesus, eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus, e que tem poder para trazer vida àquele que está morto, diz no verso 27. Confiança inabalável, irmão, é algo inspirador. Eu sei que, independente de estar morto, eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás na minha vida, eu sei que tu estás na minha família, e se tu estás na minha família, não importa, o meu irmão vai ressuscitar. O grande problema é que nós não temos dado a oportunidade de Jesus entrar na nossa família, entrar na nossa casa. Essa fé, irmãos, vai nos capacitar a passar por dificuldades. Uma família amiga de Jesus, mas passa por esse infortúnio. De repente, alguém que está em casa morre. Fica doente, morre. Bobagem achar que crente não tem problema. Bobagem achar que aquele que tem Jesus não tem problema. Essa família amiga de Jesus, mas estava passando por um problema. O que eu aprendo nessa história é que Marta, Maria e Lázaro, eles se anteciparam ao problema e, pelo sim ou pelo não, deixa eu levar Jesus para a minha casa. Jesus está na sua casa, Jesus vive na sua casa, Jesus tem condições de morar na sua casa. A história de Lázaro, irmão, é um lembrete poderoso de que Deus é capaz de superar qualquer obstáculo para transformar as nossas situações. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei qual o seu problema, aparentemente sem esperança, mas o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar essa história em nome de Jesus. A fé não é apenas uma crença intelectual, não é um mantra, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. A fé, ela é algo vivo, por isso que Jesus disse, olha, eu sou, e você tem que viver essa fé, uma atitude de confiança, uma atitude de entrega ao Senhor. É através dessa fé, irmão, ativa, é através dessa fé perseverante, é através dessa fé que a gente consegue, que a gente não desiste, que a gente erra, que a gente levanta, que a gente prossegue, é porque Jesus está conosco e pela fé nós venceremos, amém? O quinto aprendizado é o chamado de Jesus à liberdade. Gosto muito do que Jesus faz com Lázaro. Jesus chama o nome de Lázaro, não chama Eliezer, não chama Jonatas, não chama Andréia, não chama Bete, não chama Pastor Tito, ele chama Lázaro. Por que Jesus chama Lázaro? Porque era com Lázaro, era a família de Lázaro que tinha buscado a Jesus. Foi a família de Lázaro que estava chorando, estava intercedendo. Foi a família de Lázaro que antecipadamente levou Jesus para casa. E agora Jesus chama aquele que a família estava intercedendo. A Bíblia diz que Jesus, ele diz claramente, diz assim, verso 39, então ordenou Jesus, pode botar, por favor? Jonas, fica aqui, você vai ser meu leitor oficial, só para me terminar. João capítulo 11, verso 39, até o 40. Então ordenou Jesus,
tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Só tem. Fica aqui pertinho, senta aí. Eu quero convidar você, olha, a Bíblia diz, verso 40, Jesus fala para Marta: eu não te disse? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou isso para Marta. Fale você para Marta que está do seu lado, para o Mauro que está do seu lado, né? Se creres, verás a glória de Deus. Fale aí, por favor. Irmãos, como crer se o cheiro já estava vindo na narina? Como crer se já estava cheirando mal? Como crer se já estava uma situação humanamente impossível? Como crer diante do cheiro? Como crer? Tiraram a pedra, e a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos para o céu e ora, agradece ao Pai, porque o Pai sempre ouvia a ele. Ele disse: eu falei isso por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Verso 43, Lázaro, sai para fora. Repita comigo, vamos lá, verso 43, toda a igreja. O que Jesus estava falando: Lázaro, seja liberto. Lázaro, seja liberto. Lázaro, seja liberto. Saia desse túmulo, Lázaro. Saia desse túmulo. O Senhor quer ressuscitar os Lázaros que estão nos túmulos. O Senhor quer ressuscitar os Lázaros que estão presos. O Senhor quer ressuscitar aquele que está vivendo essa situação. João 10, verso 10, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não admito que você fique nesse estado, aí nesse túmulo. Eu não morri na cruz, eu não vivi, eu não vi a esse mundo, eu não deixei meu lar no céu para vir a esse mundo, para que você vivesse dentro de um túmulo. Sai daí, Lázaro, sai daí, vem para fora, Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus alcançou aquela família. Se o condicional era crer, a família creu, amém? Se Jesus falou: é necessário crer para o milagre acontecer, e se o milagre aconteceu, é porque a família creu. Você está crendo que o Senhor pode mudar a sua história? Você crê que o Senhor pode transformar aquilo que te aprisiona, aquilo que está te aprisionando, o Senhor pode te libertar? Em Cristo nós somos chamados para uma vida em abundância, uma vida de plenitude. Nós somos chamados para uma vida de comunhão com Ele. Nós somos chamados para sairmos do nosso estado de morte para um estado de vida. A libertação de Lázaro é algo que serve como a imagem poderosa da obra redentora de Jesus. Jesus continua ainda chamando os Lázaros, Jesus continua ainda libertando os Lázaros. Jesus quer nos mudar, Jesus quer trazer libertação à nossa vida. Jesus quer que a presença dele seja uma constante em nossa vida. O chamado à liberdade em Cristo é um convite para uma jornada de transformação contínua.
a jornada de uma transformação contínua. Hoje eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Daqui a pouco eu estava morto e o Senhor me ressuscitou. Diariamente o inimigo está querendo me aprisionar, mas eu não desisto. É de fé em fé. Eu não posso desistir. O Senhor nos chama para viver uma transformação, uma ressurreição diária, constante em nossa vida. Eu quero encerrar convidando a você a permitir que o Senhor te traga para a liberdade. O verso 43, até o verso 46. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que mesmo diante de uma ressurreição, teve aqueles que não creram. Mesmo diante da evidência do poder de Jesus, tem aqueles que não creem. Tem aqueles que preferem continuar preso a um relacionamento abusivo. Tem aqueles que querem continuar presos a uma esperança mentirosa, que não é esperança. Nessa noite, o Senhor te chama para a liberdade que só Ele pode te dar. Quando Jesus chama Lázaro e coloca Lázaro em liberdade, o que Jesus chama a igreja, os homens, as mulheres que estavam lá, para tirar aquelas faixas, porque aquelas faixas não serviam mais para quem estava vivo, aquelas faixas era só para quem estava morto. Largue essas faixas, largue esses amuletos, largue esse medo, largue essas bugiganas, largue aquilo que você está achando que é a solução para o seu problema. Sua solução é Jesus, só Jesus. A Bíblia diz que Lázaro saiu para a liberdade, Lázaro foi liberto, Lázaro tiraram as faixas de Lázaro, tiraram as ataduras de Lázaro, e agora Lázaro pôde interagir. Nessa noite, eu convido a você que você permita que o pecado não tenha mais as garras sobre você, que você confie que Jesus pode, nessa noite, transformar a sua história, transformar a sua vida.